logo que eu comecei realmente a orar mesmo, não orar para ter poder, para ter unção, para ter conhecimento, eu comecei a orar para realmente conhecer a Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas eu me lembro que uma madrugada nós estávamos orando, eu e a minha esposa, e eu me levantei do quarto, minha esposa estava orando, e eu me levantei orando de madrugada, e eu fui lá e bati na mesa de casa assim, a minha esposa orando no quarto, e eu, Senhor, eu quero viver o que ninguém está vivendo no Brasil. Eu quero ter experiências que ninguém está tendo. Então, Senhor, se eu sentar aqui em torno dessa mesa para mim me alimentar, o Senhor vai ter que sentar do meu lado. Aí eu abri a porta, que a garagem ficava de frente para a porta da cozinha, eu abri a garagem e fui lá e bati em cima do capô do carro e disse, Senhor, se eu entrar nesse carro para viajar, o Senhor vai ter que sentar aqui do meu lado, vai viajar comigo. E parece loucura, né? Mas há momentos que o seu Espírito fala. E voltei, continuei orando com a minha esposa e aquela semana eu esqueci. E eu fui ministrar na divisa do Uruguai. No congresso eu ministrei quinta e sexta-feira. E no sábado e domingo eu tinha que ministrar em Ponta Grossa, num congresso de setor, círculo de oração. E para isso nós tivemos que viajar a noite toda. E viajamos. Quando amanheceu o dia, nós cruzamos fronteira. Quando foi próximo de 1h da tarde, nós estamos andando na BR. Aí nós avistamos duas pessoas andando na beira da BR. Um senhor baixinho, de 1,60 m no máximo, ele era bem baixinho mesmo, com a menina do lado, e vestidinho, ele tava de terno, um ternão Oxford daqueles antigos. E a minha esposa falou assim, amor, o sentido de Deus é de darmos carona para eles. Então retornamos e oferecemos carona, e eles disseram que queriam e entraram no carro e seguimos viagem. 1h da tarde. 15 minutos depois estamos passando em frente à churrascaria Espeto de Ouro. Aí eles passam olhando e minha esposa pergunta para eles, vocês já almoçaram? Não almoçamos. Aí minha esposa, paga almoço para eles, amor. Nós tínhamos almoçado num restaurante comum. E aí, mediante a resposta da menina que estava com fome, paramos e eles almoçaram, se alimentaram bem e seguimos viagem. E aí eu estava de tênis, calça jeans, camiseta, o rádio do carro queimado. Eu perguntei pro senhor, o senhor está indo aonde? Ele falou assim, o senhor pode me deixar no trevo ali, é uns 20 quilômetros para frente. Eu disse, não senhor, o senhor está indo aonde? Aí ele me disse assim, sem saber que eu era cristão, ele me disse assim, não, eu estou indo pregar num ponto de pregação da Assembleia de Deus na fazenda. Aí eu falei para ele assim, o senhor é da Assembleia de Deus? Ele disse, sou. E ele fala, eu sou da Assembleia, era Assembleia mesmo. O senhor é pregador? Eu falei, sou pregador. Inclusive Deus me deu uma mensagem para pregar lá. Ele arrancou um papel assim do bolso e mostrou com a mão, e estava escrito assim, Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Estava assim escrito assim o papelzinho, Deus me deu uma mensagem enquanto eu orava de madrugada. E eu falei para ele, querido, como é que esse negócio de orar e Deus fala, como é que é isso? Buscando uma experiência, né? Uma resposta talvez de Deus. E ele falou assim, o senhor não vai entender muito porque o senhor não é crente, mas é assim, eu faço campanha de jejum e oro e Deus me dá uma mensagem. E aí eu falei, mas como é que é esse negócio do jejum dos crentes? Aí ele olhou para ver se não outro, eu falei assim, é assim, senhor, eu começo um propósito meia-noite e eu vou até às 6h da tarde do outro dia. Eu falei, tá, bacana, mas e quantos dias o senhor faz essas campanhas? Depende do propósito, mas a última que eu entreguei ontem duraram 21 dias. Aí ele sem saber que eu era um cristão, um crente, eu falei, mas quando ele mostrou o papelzinho para mim, eu vi que a mão dele estava cheia de calo. E aí eu perguntei para ele, viu, mas a sua mão tá cheia de calo. Quando o senhor jejua, o senhor trabalha? Ele deu um tapa no peito e falou assim, rapaz, é a safra do feijão. Eu arranco 10 tarefas por dia. Com o senhor em jejum, o senhor arranca feijão. E aí eu falei assim, esse congresso que o senhor tá indo pregar é muito grande, né? Eu falei assim, não, é um ponto de pregação. Aí tem o casal de missionários que foram enviados para lá pela igreja, tem o caseiro da fazenda que se converteu com a esposa, as 2 filhas e eu e a minha filha. Nós vamos estar em 8 no congresso. Aí eu falei para ele assim, que era aniversário de 1 ano lá do ponto de pregação. E eu falei para ele, mas o senhor jejuou 21 dias para pregar para 8 pessoas? Que Deus estava ali no carro, irmão. Deus estava ali me ensinando, irmão. Eu falei, o senhor está 21 dias jejuando para pregar para 8 pessoas? A resposta é que o senhor não sabe. Eu sou da família mais pobre aqui da região. A minha família é tão pobre que ninguém tem um carro ainda na minha família. Mas eu garanto para o senhor que daqui a alguns anos todos esses moradores da região vão saber que tem um homem de Deus aqui que mora no meio deles. Eles vão saber que tem um homem de Deus aqui. E olha, senhor, Deus olhou para a família mais pobre aqui da região, apontou para a casa mais pobre e me escolheu no meio da pobreza e me deu um dom do Espírito Santo. E eu preciso honrar porque foi Deus que me deu o dom. Irmão, ali ele já tinha acabado comigo.
Daí chegamos no trevo, eu levei ele no ponto de pregação lá em cima, no meio da fazenda. Madeira, irmão. A igrejinha tava lá, Assembleia de Deus. Aí deixei ele, entrei no carro, me despedi. Não falei que eu era crente. Era algo particular meu, eu estava buscando algo de Deus ali. E aí a minha esposa disse... Eu falei, vamos, amor, estamos atrasados já pro Congresso Ponta Grossa. Ela disse, não, amor, não vamos não. Eu disse, como não vamos, amor? Ela disse, amor, quanto você tem na carteira? Eu disse, você tá de brincadeira, né, amor? Aí a minha esposa olhou assim, amor, desde que nós servimos a Deus, tem faltado farinha na panela? Tem faltado azeite na botija? Deus tem deixado faltar alguma coisa pra nós? Eu disse, não, meu amor. Eu disse, quanto você tem na carteira? Aí eu contei, tinha 300 os quebradinhos. Ela falou, dê por mão. Eu disse, mas por que, amor? Eu disse, eu entrei no banheiro com a menina no restaurante e ela estava com a moedinha de R$1 e eu perguntei para ela, por que você não comprou um salgadinho, filha? A resposta que a menina deu à minha esposa. A menina olhou e disse, não, irmã, eu não posso gastar esse R$1 porque nós estamos indo num culto se apresentar para Deus. E o papai falou que a gente não pode ir de mãos vazias. A gente tem que levar uma oferta de gratidão pelo que Deus é nas nossas vidas. E essa ofertinha é para agradecer a Deus pela minha vida. E aí a minha esposa perguntou por que eles não tinham comida e a menina respondeu porque o pai trabalhou na colheita do feijão, mas só vai receber segunda-feira. Então literalmente eles estavam indo fazer o Deus sem dinheiro. Aí eu desci do carro e enfiei a mão no bolso dele sem falar quanto tinha. Forma um cafezinho pro senhor tomar aqui. Soltei os 300 e poucos no bolso dele. E aí ele olhou pra mim e disse, não sei se você crê nas coisas de Deus, mas se você crê em Deus, abaixa a cabeça e eu vou orar pelo senhor. Eu baixei a cabeça, ele orou por mim, ele era bem baixinho, e fomos embora. Chegamos em Ponta Grossa, no setor, 7h30 da noite, tomamos banho no banheiro da igreja, entramos no culto 8h10, quando eu fui ajoelhar, o pastor falou assim, não, irmão, o senhor vai orar na tua casa, irmão. Agora já é 8h10, é horário do pregador pregar. Dá um microfone aqui pro pastor. Passou pra mim, e eu... 8h10, cumprimentei a igreja com a paz do Senhor. Quando eu falei, irmão, abra sua Bíblia, lá no meio da igreja, levantou uma irmã de cabelo branco em profecia e gritou, homem, tem me desafiado nas orações das madrugadas. Há 7 dias atrás, às 4h07 da manhã, você me desafiou dentro da tua casa e me disse, se eu sentar em torno da mesa, Senhor, o Senhor vai sentar do meu lado para comer comigo. Eu sentei contigo na mesa hoje, homem, e comi contigo. Tu me desafiaste quando bateste no carro e disseste, se eu entrar no carro para viajar, Senhor, o Senhor vai sentar do meu lado. Eis que eu te digo que eu entrei no teu carro nesse dia e viajei contigo. Porquanto fizeste a um dos meus pequenos, a mim o Senhor me fizeste. Coloca uma porta aberta diante do teu ministério, que ninguém vai fechá-la no Brasil. Assim diz o Senhor. E no caso da minha filha, quando nós fizemos o exame de morfológico, e aí apareceu uma falha na formação estomacal dela, e o médico mostrou ali e falou, ó, pode ser que durante a gestação se corrija isso, porque dependendo da gestação se corrige muita coisa. Mas ele mostrava assim para mim na tela, ó, geralmente acontece 2 bolhas gástricas, e aqui acontece, a gente faz uma correção. Mas o senhor pode ver que aqui tem um vazio, então mostra uma má formação. Provavelmente, quando isso acontece, o retinho da criança é lacrado, mas nós não podemos conferir agora, mas daqui a alguns meses vamos conferir. E aí, ele falou, esteja preparado, porque possivelmente vocês vão ser pai de uma criança especial. E nós saímos dali, eu estava vindo pregar Inácio Martins no Congresso de Jovens, e a estrada inteira, 400 quilômetros, nós íamos chorando no carro. Quando nós entramos em Inácio Martins, eu dei um lenço para minha esposa e disse, enxugue as tuas lágrimas, porque até hoje eu preguei sobre milagres. Eu vi Deus fazer milagres. Mas eu vou viver o milagre de Deus na minha vida. Eu creio no poder de Deus. E aí entramos e naquele dia nós fizemos um propósito de não contar para ninguém. E aí, irmão, comecei um propósito com Deus, de oração e jejum, e fui orando. E jejuando. Aí eu vou ministrar em 4 Barras, e a missionária Rosa estava pregando numa cidade ao lado. E aí ela passou ali para jantar na casa do pastor Júnior. E quando nós fomos orar, foi naquele momento que Deus a levantou, e aí ela olhou no rosto da minha esposa e disse, irmã Sara, você está sorrindo para os irmãos, mas o Espírito Santo a quem eu sirvo me mostra uma tristeza na tua alma, e é por causa da gestação, porque a irmã está em batalha com a criança que está no ventre. Mas Deus manda dizer à irmã que Deus aceitou o propósito do teu marido, e Deus vai confundir a medicina por causa desse propósito. Não, eu saí dali parecendo um Superman, né? Minha esposa parecia Mulher Maravilha. Eu disse, pronto. Na segunda-feira nós marcamos o exame em Toledo, profissional da área. Fomos fazer o exame, falando, vai estar tudo certo agora. Quando ele abriu o telão, estava lá comprovada a malformação. E aí pudemos ver que realmente vinha com o retinho lacrado. E saímos dali chorando de novo. Faltando 10 dias para o bebê nascer, fizemos o 3º exame.
A situação ela não havia mudado nada. E nós aceitamos isso. E naquela madrugada que a minha bebê foi nascer, eu passei a madrugada em oração. Fiz uma vigília de oração, fui me deitar clareando o dia. E eu me lembro quando foi 9 horas, literalmente, alguém bateu no meu rosto dentro do quarto. E uma voz nítida, clara, falou comigo: levanta-te, hoje é o dia do teu milagre. Eu estava com sono, continuei, deitei de novo, estava com muito sono. E novamente a voz falou comigo: levanta-te, porque hoje é o dia do teu milagre. Aí eu me levantei, sentei e fiquei olhando para minha esposa, ela estava deitada do meu lado. Não deu mais que 5 minutos, estourou a bolsa dela. Aí nós viemos à cidade ao lado, onde estava tudo preparado para o parto. O anestesista havia faltado, porque era um feriado anterior, acho que não sei qual motivo ele faltou, e aí nós fomos encaminhados para outra cidade. Chegamos às 11h15 da manhã. Irmãos, 3 horas da manhã, não havia ainda possibilidade de nascer a criança. 21 mulheres chegaram e saíram com as bebezinhas e nós permanecemos ali. E ela não tinha dilatação, de 0 a 10, de 0 a 15 a mulher precisa ter 10 de dilatação, minha esposa tinha 2. 3 horas da manhã, o pastor Zaqueu me mandou mensagem, o pastor Zaqueu estava em Tararé, e ele me mandou mensagem e eu não atendi porque eu estava no hospital. Só que eu estava tão fora de mim que 2 vezes, entre meia-noite e 1h, e eu falava assim com Deus: Deus, por que minha bebê não nasce? O Senhor quer me usar para falar com alguém aqui? O Senhor quer me usar, me usa, eu estou aqui, eu sou teu servo. Mas permita que a criança nasça, a minha esposa está sofrendo. E aí os enfermeiros me tiravam ali da ala ali do pronto-socorro, porque eu pensava que eu estava orando em silêncio, mas eu já estava fora de mim, eu estava orando muito alto. E aí 2 vezes aconteceu isso. Aí eu voltei pra cima e foi quando o pastor Zaqueu começou a me mandar mensagens, tentando me ligar, eu não queria atender, ele disse: atenda em nome de Jesus. Aí era uma chamada de vídeo. 3 horas da manhã, ele falou: pastor, eu não sei o que está acontecendo com vocês, mas o Espírito Santo mandou reunir a igreja para orar por vocês. E aí ele virou o vídeo assim para a igreja estava reunida para orar. E aí eles começaram a orar, ele falou assim: nós vamos orar e Deus vai intervir agora onde vocês estão. E aí eles oraram, eu desliguei a chamada de vídeo, sequencialmente chegou uma mensagem dele. Ele disse: pastor, Deus falou comigo, vocês estão na maternidade, aguarda o nascimento da bebê. Deus falou comigo que às 3h15 você vai estar com a bebezinha nos braços. E naquele momento eu entrei para dentro, a enfermeira disse que ela não tinha dilatação, e eu voltei para fora para avisar minha sogra. E aí chegou a mensagem que às 3h15 minha esposa ia nascer, a bebezinha está com ela no colo. Eu olhei para minha sogra e disse: você crê, minha sogra? Minha sogra é muito crente. Eu disse: eu creio no poder de Deus. Irmãos, deu mais 2 minutos, só ouvi o grito da minha esposa que quebrou o silêncio da madrugada. Ela deu um grito lá dentro, bem ó: vai nascer, me ajuda! A criança virou, encaixou e eu entrei lá dentro. E aí quando eu entrei assim, a enfermeira estava falando para ela: ó, apareceu a cabecinha da bebê. Se você ajudar na próxima contração, nasce, não vai precisar nem de cesárea. Aí ela veio a próxima contração e ela deu um grito assim, ela segurou a perna e disse: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. E a criança nasceu. Cortaram o cordãozinho umbilical, embrulharam no cobertorzinho e me deram. Olhei no relógio, 3h15 da manhã. Eu falei: meu Deus, Deus aqui. Aí levaram a minha esposa para fazer os pontos, porque ela não tinha dilatação. E nós ficamos ali. Aí as enfermeiras examinaram a bebê, né? Aqueles primeiros cuidados com ela. E aí virou e nós vimos que realmente ela não tinha o retinho. Mas nós já havíamos sido avisados pelos médicos, né? Já estávamos preparados, né? Que ia ter que fazer uma cirurgia de desobstrução e tal. E aí depois ela começou a chorar de fome, isso já era 4h30 da manhã. E a enfermeira disse: ó, nós vamos trazer a mamãe, vamos dar para a mamãe amamentá-la no peito, mas ela não pode, ela vai beber o leitinho e vai ficar vomitando, porque não tem pra onde ir o leite. Então nós vamos ficar assim até amanhã de manhã. Amanhã vai ter a cirurgia amanhã de manhã, a desobstrução, e até amanhã nós temos que distrair a criança. E aí trouxeram e nós descemos para a maternidade, passaram, amamentou, ela dormiu. E aí 7 horas da manhã o médico chegou para fazer a cirurgia de desobstrução, tudo certinho. O médico me deu um abraço e disse: ó, vai ficar tranquila, cirurgia aqui não tem risco nenhum. E ele viu que eu estava nervoso. E aí ele começou a ouvir o coraçãozinho dela, colocou o aparelhinho, e ele me colocou para mim ouvir o coraçãozinho dela, disse: ó, olha o coração da guerreirinha aqui, colocou pra mim ouvir. E aí pegou: agora nós vamos ouvir o pulmãozinho dela, ver como é que tá a respiração dela. E aí é como eu contei no testemunho, até então eu não sabia que pra ouvir o pulmão era nas costas. E aí ele despiu aquela blusinha dela, virou ela de costas, peladinha assim, pra ouvir o pulmãozinho. E foi nesse momento que ele virou ela de lado, que ele começou a ouvir que ela fez cocô. E aí, quando ela fez o cocô, o médico olhou e disse: aí, ela fez cocô, pai? Ei, mas doutor, ela fez cocô, doutor? E aí tinha uma outra moça no mesmo quarto com o bebê.
Aí a moça falou, vocês são tudo bobo? Toda criança faz cocô, isso não é nada. Não entendeu nada aqui. E aí foi nesse momento que o médico começou a chorar e falou assim, com todos os anos de experiência que eu tenho na área de medicina, eu não posso negar, isso aqui é um milagre que Deus está acontecendo. E aí deu mais uns 5 minutos, me chamaram para a área cirúrgica e eu subi até lá, minha menina estava naquele aparelho branco, redondo, que aparece tudo certinho. E aí quando abriu as imagens, o médico viu que ela estava perfeitamente perfeita. E foi a hora que manifestou a presença de Deus ali, a ponto que o médico não estava resistindo à presença de Deus. E ele falou assim, eu tô todo arrepiado, o que é isso? Eu falei, é a presença do meu Deus. Eu falei, meu Deus, disse, eu quero comprar isso para mim. Disse, isso aqui você não compra. Você aceita Jesus e a presença vem para a tua vida. Ele disse, então eu também quero. E foi quando eu fiz o apelo para que eles aceitassem Jesus. E Deus se manifestou ali com salvação de vidas.